E aí, rapaziada, como é que vocês estão? O episódio dessa semana foi muito brabo. E se você não sentiu confiança na minha fala, é porque eu também não tenho. De verdade, eu gostei do episódio. Mas quanto mais eu penso nele como uma adaptação, mais eu começo a me decepcionar com ele. Pelo menos eu não virei hater do anime. Mas agora eu tô um pouco preocupado com o Arco 6. Não me entenda errado. Se você só vê o anime, você provavelmente gostou. E com razão. O capítulo é maravilhoso. Mas se você já leu a novel, eu acho que é um pouco difícil você achar o episódio tipo 10. É bem possível que esse vídeo aqui esteja saindo mais tarde do que o normal, ao invés de sair exatamente no dia seguinte, porque eu quis tomar mais tempo para reler o capítulo inteiro ali na light novel, depois reler ele na web novel, aí comparar ele com o anime, para aí trazer para vocês o que eu achei do episódio e qualquer coisa que vocês poderiam achar interessante e que foi cortado do anime. Como sempre, eu mesmo lembro vocês que é um anime, cortes acontecem, não tem como evitar. Só que o anime também, como eu também lembro vocês, tem forças que a novel não tem. Ele tem música, tem a atuação ali na hora da voz dos personagens, tem cenário, tem jogo de câmera que eles podem fazer, diversas coisas, tudo pra de alguma forma adaptar algo que eles tiveram que cortar os personagens falando ou pensando, eles podem talvez mostrar através das cenas. E nem no começo da temporada, em alguns outros momentos que eu trouxe o simbolismo de cenas em pontes, que demonstra ali o entendimento dos personagens e tudo mais. Eles estão do mesmo lado da ponte, estão em lados separados e tudo mais. E esse episódio, na verdade, foi praticamente o melhor no quesito jogo de câmera. A direção ali deu uma upada ali maneira, só que ela ainda assim falhou e acabou sendo meio decepcionante, porque o capítulo no qual ela estava adaptando é provavelmente um dos, se não o melhor capítulo nomeado de ReZero até hoje. Futuramente também tem alguns outros que eu acho tão bons quanto, mas eu ainda diria que esse daqui tá no mínimo no top 3, sem discussão. Como aqui eu tenho bastante coisa pra falar, eu vou tentar passar mais rápido sobre o conteúdo do episódio em si, porque você pode só assistir o episódio. O Wilhelm, apesar de estar parecendo que tá sofrendo ali na luta, estava pra ganhar com aquele ataque que o Henkel distraiu ele. Se não fosse o Henkel, ele teria vencido ali mesmo. Mas a surpresa do Henkel também faz sentido. Ele tava nocauteado lá depois do que aconteceu com a Felt, então ele não sabe que a mãe dele foi revivida como zumbi. Normalmente, o Wilhelm, até quando ele era mais jovem, não se distraía desse jeito fácil. Mas agora, depois do passar dos anos, algumas coisas começam a afetar ele um pouco mais. E isso dá brecha pra Teresia, que tá sendo controlada ali, então ela está fria e calculista, de fincar a espada direto pela perna do Wilhelm, que imobiliza ele completamente. Vendo que ele já não é mais capaz de lutar, porque ela tem lá a proteção divina do ceifador, ela larga ele ali e vai pra cima do próprio Henkel, que entra em parafuso, porque primeiro que ele tá vendo a mãe dele jovem, segundo que o pai dele perdeu pra mãe dele, coisa que já também não era pra ser possível, terceiro, ela tá indo matar ele. Ele tenta se defender, mas obviamente ele não é páreo pra ela, então ele começa a ficar em choque, pedindo socorro, até que o Reinhard chega pra salvar ele, enquanto o próprio Wilhelm grita sem poder fazer nada, já que ele não consegue nem mais ficar de pé. Aqui a gente tem provavelmente uma das cenas mais fodas do episódio, que é o próprio Reinhard sacando ali a espada Raid, finalmente. Vocês que ficaram, por que a espada não sai pro Regulus? Por que a espada não sei o quê? Puderam finalmente ver a espada sendo sacada. E, de novo, só lembrar vocês, a gente não sabe qual é o requisito da espada, ok? Não adianta perguntar pra mim, não adianta o que você vê qualquer outra pessoa falando em qualquer outro vídeo. Não sabemos o requisito, a espada sai pra quem ela quer. Não saiu pro Regulus, mas saiu pro Puck e pra Teresia. Então vocês estão junto com os leitores da novel agora, tentando encontrar qual é a coisa que liga eles dois, mas não liga o Regulus e liga o Cécilos, porque a espada também já saiu pro Cécilos. Então vocês podem pensar em várias respostas aí, mas igual qualquer coisa que eu poderia responder, seriam apenas teorias. Com isso, a luta, assim como na novel, acaba com um único golpe do Reinhard, e que eu vou voltar nele mais tarde para explicar outra situação. Com isso, a gente é jogado já no flashback da Teresia, e aqui eu começo a entrar já numa mescla do conteúdo da própria novel com o conteúdo do episódio em si. A Teresia recebeu a proteção divina do Santo da Espada quando ela tinha 12 anos. Mas uma coisa que o anime deixou de fora é a menção de que desde pequena ela já tinha medo de fazer qualquer coisa, já que ela nasceu com a proteção divina do ceifador, e faz com que qualquer ferida que ela cause em alguém sangre até a morte da pessoa. Então ela tinha medo de machucar qualquer pessoa e até machucar ela mesma, já que ela não tem controle dessa proteção divina. Todo mundo da família Astria é dedicado a lutar com a espada, não importa se você é homem ou mulher, porque eles são descendentes do grande rei de Astria, o primeiro santo da espada lá atrás e tudo mais. Mas como a Teresia claramente não queria fazer isso, ela depois de muita luta conseguiu ser meio que liberada desse serviço, porque ela odeia lutar e odeia machucar os outros. Mas
Mas aí o destino voltou nela com isso, né? Quando aos 12 anos ela recebeu a proteção divina do Santo da Espada. Ela tinha 3 irmãos, 2 mais velhos e 1 mais novo, e todos eles eram dedicados à espada. Treinavam todo dia para ser o próximo Santo da Espada. Mas mesmo assim, o destino quis pregar uma peça nela e na família dela. Ela tinha sido escolhida pelo tal Deus da Espada, que é algo ali que as pessoas acreditam que foi algum tipo de divindade que escolheu a família Astria lá atrás e continua honrando isso, passando a proteção divina entre as gerações. Como eu já falei, a Teresia não queria lutar, ela nunca quis ter que lidar e pegar a espada. E um momento legal, como eu falei, a direção desse episódio tá muito maneira. No momento em que ela recebe a proteção divina, tudo se torna preto e branco. As flores que ela tanto ama, até mesmo ela. As únicas coisas que permanecem com cores são o cabelo vermelho dela e os olhos azuis, que são características da família Astria, simbolizando que naquele momento a Teresia em si não importa, ela deixa de ser ela mesma e se torna apenas mais um Astria que tem um dever a ser cumprido. E é meio que o tema do capítulo dela e desse episódio também. Vale a pena ter que fazer a coisa certa se ela vai apagar quem você é? Por algo que foi imposto a você, você foi forçado, vale a pena você se sacrificar e deixar de ter uma personalidade para existir só em prol disso? Caso vocês não tenham notado, isso é um tema aí que também parece muito com o dilema de um outro personagem. Atenção também que as próprias plantas, né, as flores que a Teresia tanto gosta, são o que estão representando ela, né, a personalidade dela. Ela não gosta de machucar as pessoas, ela gosta de flores, ela tem toda essa delicadeza. Então, se vocês forem rever o episódio ou até aqui nas cenas desse vídeo, lembrem que quando tem uma flor, é uma representação de quem a Teresia é, e não Teresia Van Astria, a Santa da Espada, mas sim só Teresia, a garota, que foi forçada a cumprir um dever que não queria. A proteção divina passa em um momento aleatório. Ninguém tem controle de quando ela passa de uma pessoa para outra. Por isso ela foi movida do tio da Teresia para ela, ali quando ela tinha 12 anos, aleatoriamente. Inclusive, esse tio arranca a Teresia do quarto dela para ir treinar com os irmãos, porque ela, na verdade, estava escondendo que tinha recebido a proteção divina. O problema é que a pessoa que tinha a proteção divina antes dela fica sabendo pra quem ela vai no momento que a proteção divina troca de pessoa. Então, por mais que ela tentou esconder de todo mundo, o tio dela sabia. Ela teria que lutar ali com espadas de madeira contra o irmão mais velho dela, que ela amava, ele era muito carinhoso e muito dedicado. E ela teria que esfregar na cara dele que roubou o sonho dele. Ela recebeu o cargo que o cara treinou a vida inteira. Ela conseguia ver umas linhas brancas na posição dele e notar que ele estava cheio de aberturas. Ela não entendia bem o que eram essas tais linhas brancas, mas ela ouvia algo na cabeça dela a todo momento. Não só da própria família dela, do tio dela querendo obrigar ela a lutar e treinar, como essa voz misteriosa que vinha na cabeça dela. Que a gente vê no próprio episódio, que é aquele pegue a espada, Teresia. Então, como se fosse algo natural pra ela, que nunca treinou na vida com a espada, ela na verdade fugia até de ter que treinar com espada, e derrotou o irmão mais velho dela que treinou a vida inteira. Depois disso, o irmão dela ficou muito magoado, né, óbvio. Ele esteve a vida inteira se dedicando a um bagulho e no fim, ele foi tirado pra merda e ainda humilhado pela irmã dele que nunca nem quis lutar. Nessa cena, o anime também faz outra coisa legal. Ela tá sendo forçada pela pressão da família dela falando pra pegar a espada, é também pressionada pelo destino, que é uma força invisível, né, nesse caso, né, o destino, e a responsabilidade ali de ter que lidar com o próprio irmão mais velho que ela tanto amava. Por isso que a cena coloca ela entre o tio, entre o irmão, e se você notar, a fonte ali da casa deles tá contornando a Teresia quase como uma gaiola passarinho ali, mostrando que ela tá presa. Inclusive, quando ela ganha e cai no chão chorando, a câmera fica num ângulo que é como se ela estivesse presa dentro de uma caixa, como se a tela que você tá é uma caixa segurando ela, de novo reforçando como ela se sente presa pelo próprio destino. O episódio aqui compreensivamente cortou também esse outro pedaço, mas depois disso ela basicamente se trancou e fugiu aí por mais uns anos de ter que lutar com a espada. Além disso, ela cortou contato com os próprios irmãos dela, já que ela tinha ganhado de todos eles ali, humilhado eles, e ela sentia vergonha tanto do que ela tinha feito, como também não entendia por que eles continuavam treinando mesmo depois disso. Eles foram humilhados, eles não iam ganhar a proteção divina porque já tava com ela, então para que eles continuam lutando com espada se eles são ruins e piores do que ela? Tudo isso porque, de novo, ela não entendia que eles gostam do que eles fazem e ela não gosta do que ela estava sendo forçada a fazer. Então, na posição deles, ela estaria mais do que feliz em nunca mais mexer com a espada. Até que a Guerra Demi-Humana começou e aí ela novamente foi forçada a agir. A web novel é muito mais extensiva e tem muito mais detalhes, como por exemplo a assistente da Teresia que foi quase que totalmente cortada
espada ali da versão da Light Novel também, que é a Carol Remendes. Pra quem leu os X lá 2 e 3, ela aparece lá e vocês sabem que ela é hype. Mas isso são algumas das coisas que me fazem preferir muito mais a versão da web novel do que qualquer outra. Porque você tem muito mais tempo pra entrar no mesmo mindset da Teresia e entender quem é a Teresia, como ela se sente em relação a essas coisas. E principalmente a pressão que ela sente não só da família, mas também dessa voz misteriosa que ela escuta na cabeça dela, falando pra ela pegar a espada. Na primeira batalha dela, como eu disse, na Guerra Demi-Humana, ela participou de uma equipe que, junto dos outros soldados do reino, estavam os irmãos dela e o tio dela também. Com a Guerra Demi-Humana, né, que foi uma guerra civil gigantesca, sendo considerada uma ameaça real pro reino, a Teresia foi obrigada a ter que trabalhar. E aqui a gente tem aquela cena do irmão dela vindo perguntar se ela tá com medo. É praticamente o primeiro contato que ela teve com o irmão, desde que ela derrotou ele há uns 2 a 3 anos atrás, nesse momento. Rola aí, igual a gente vê no anime, ele diz que vai proteger ela e que esse é o motivo dele estar feliz por ter treinado com a espada todo esse tempo, pra proteger. E aí ele morre tentando proteger ela. E ela novamente não luta. Igual ela fala no episódio, o Santo da Espada, além de ser a maior força do reino de Lugnica, também é um símbolo de esperança. Então eles acobertaram que ela tinha sido derrotada ali. Os outros irmãos e o tio também morreram. E o tio, no seu último momento de vida, decidiu deixar de ser um babaca e pede desculpa por ter imposto esse destino cruel nela. Ele, na verdade, entendia bem a pressão de lutar com essa proteção divina, receber as expectativas de todo mundo e não poder fazer nada que você realmente queira. Porque o tio, igual os irmãos dela, sabiam que a Teresia era uma pessoa gentil, que tinha medo de machucar qualquer pessoa. Lembrando que eles não sabem da proteção divina do ceifador, porque a Teresia também escondeu ela, e ela mantinha a distância de todas as pessoas e odiava a violência. Então é só isso que eles sabem. Depois disso, se passam mais 5 anos sem ela encostar na espada. Agora a Teresia tem 19, né? Ela ganhou a proteção divina com 12, ganhou do irmão e parou de mexer na espada até os 14. Com os 14, os irmãos e o tio morreram, e aí agora estamos aí com 19. A Guerra Demi-Humana ainda tá rolando, né? Ela durou por 10 anos, e aqui ainda se passaram só 7, então ainda tem mais 3 anos aí de Guerra Demi-Humana. E assim como o Reinhard, a Teresia também agora tem o peso de ter matado os irmãos dela, ou alguém da família dela no caso, né? No caso do Reinhard não é os irmãos. Mas aí uns paralelos, tanto o Reinhard quanto a Teresia não queriam fazer o que eles fazem, mas eles são obrigados por um senso de dever e destino. A Carol era basicamente uma escudeira ali da Teresia, mesmo que a Teresia nunca tenha lutado, ela era a maior fã da Teresia e tava tipo, não, eu tenho certeza de que quando você lutar, você vai ser invencível. Só não chegou tua hora ainda, né? Quando tua hora chegar, eu sei que você vai ser absurda. E a Teresia, né, sentia até um pouco de vergonha ouvindo essas palavras. Ela gostava muito da Carol, a Carol gostava muito dela. Mas ela também ficava tipo, pô, mas eu sou uma fraca fodida. E a Carol tava tipo, nada, tu é foda. Você só não mostrou seu potencial ainda. Lidando com a culpa e com todo esse peso, a Teresia aproveitava alguns momentos que ela conseguia escapar da Carol pra fugir e andar pela capital. Até que ela chegou numa parte que a Carol não poderia encontrar ela nem se procurasse. Nas favelas, onde ela encontrou um canteiro e começou a cuidar de umas flores ali. Era finalmente um lugar onde ela poderia voltar a ser ela, ser só a Teresia, e fugir da espada, né, esse destino, pega a espada, Teresia, que ela ficava ouvindo na cabeça dela também. Mesmo num terreno tão complicado, as flores cresceram lindas e delicadas, algo que a Teresia sentia que ela não conseguia fazer. Ela sentia que as pessoas evoluíam, mudavam, mas ela ainda era sempre a mesma garota, que se recusa a lutar, se recusa a crescer e evoluir como pessoa. Até que chega um momento, né, que o Wilhelm chega com a fala mega machista dele, que ele chega, o que uma mulher tá fazendo aqui? Isso dá um choque na Teresia, né, porque ela já tava acostumada a ser tratada como, ai, o santo da espada é Teresia, ai, que legal, por favor, luta, você é tão linda e forte e poderosa e luta aí pra gente na moral. E aí chega alguém e fala, você é uma mulher aleatória. Também encantou ela. E, né, como ela menciona no mesmo episódio, ela se apaixonou ali à primeira vista, só que ela não percebeu isso ainda direito e, infelizmente, ela nunca teria a chance de falar isso pro Wilhelm. E aí rola um pouco das cenas que a gente tem no episódio lá da primeira temporada e tem nesse episódio aqui também, que eles começaram a se ver mais vezes. Eles não combinavam, mas a Teresia tava lá sempre de manhã e ele também tava pra lá. Ele ia pra ali treinar com a espada. Até aqui, a tal da espada perseguia a Teresia e não deixava ela ser ela mesma. Mas dessa vez, ela tinha um interesse maior, porque além da própria espada, que o Wilhelm tava ali pra ir treinar, o Wilhelm era como uma espada. E era uma espada que interessava ela muito, sem levar pro mau sentido. E ela questionando se ele sempre gostava de flores, que é quase como que um pedido de socorro da própria Teresia. Era ela declarando ali que ela ainda podia ser ela mesma. Ela observava o Wilhelm treinando, e como ela tem a proteção divina e agora é literalmente a melhor espadachim do mundo, ela conseguia ver que o cara não era muito bom.
mas ele claramente era dedicado. Mais dedicado até que os próprios irmãos dela, que ela viu dedicar a vida inteira deles. Vocês podem ver que eu tô pulando e não batendo algumas coisas com o anime, porque tem coisas nesse capítulo que faz sentido eu mencionar, e as cenas que o anime tentou adaptar isso, só que rolou em outro momento. Então eu vou seguindo a ordem aqui do capítulo, e aí eu vou mencionando as coisas do anime. Nesses encontros deles, eles demoraram 3 meses pra descobrir o nome um do outro. E depois de mais tempo ainda, um dia o Wilhelm chegou com a cara toda vermelha, com vergonha e com a mão tampando o rosto. E ali, ela sabia que algo tinha acontecido. Se o Wilhelm era uma espada feita de aço, o aço, quando era aquecido, se tornava reforçado. Então, nesse momento, ele estava passando por uma reforja. Ela era a atual Santa da Espada. Então, não existe espada que não se rendesse a ela. Mas o Wilhelm era diferente, e é daí que veio o interesse dela. A única espada que ela tinha interesse também era a única que não se dobrava a ela. Mas naquele momento, ele estava passando por uma reforja, né, por uma mudança, e ela teria que fazer o papel do ferreiro. O Wilhelm declara que ele foi aceito como parte dos Cavaleiros Reais, e ela entendeu o que ele realmente quis dizer com aquilo. Mas ela continuou seguindo ali o jogo dele, porque o Wilhelm não é muito bom com as palavras. Ela parabenizou ele, e eles continuaram trocando ideia. Dessa vez, quando ela perguntou sobre o que ele achava das flores, ele disse que não odiava elas mais. A Teresa pensou que ela teria medo de quando ele começasse a mudar, igual as outras pessoas que deixam ela para trás porque ela não consegue mudar. Mas ver essa mudança no Wilhelm deixou ela feliz, deixando bem claro que o amor dela por ele realmente era algo que era dele. Independente de se ele mudasse ou não, ela continuaria amando ele acima de tudo. E aí o Wilhelm diz que o motivo novo dele empunhar a espada é para proteger. Isso a Teresa gostou muito. E se vocês notarem, é algo que volta lá pro irmão dela, que falou que ele era grato por treinar todo dia com a espada, porque assim ele podia proteger a Teresia. Quando a gente vê aquela cena lá na primeira temporada, do Wilhelm tendo a cidade, a família dele ali sendo toda morta, atacada pela guerra demi-humana, lá com a Teresia, ela ficou pálida e começou a passar mal. A pressão dela caiu só de ter a notícia. Mas ela disse pra Carol se preparar, porque elas sairiam pra batalha. A Carol tenta ser contra, porque a Teresia claramente não tá bem de saúde, mas ela tinha que fazer algo. Nessa hora, ela ouve uma risada e uma voz que ela já não ouvia desde que ela tinha conhecido o Wilhelm. Era aquela voz que falava na mente dela pra ela pegar a espada e lutar. Agora ela tava rindo da Teresia. Era a voz do próprio Deus da Espada, zombando dela por ter tentado negar um destino que ele tinha selecionado pra ela. Finalmente aí a gente entende qual que era a voz aí que ficava falando na cabeça dela, que o anime substituiu só pra ser o tio 100% das vezes. O Deus da Espada então diz pra ela novamente pra ela pegar a espada, e ela mesma repete essa frase, decidindo finalmente lutar. Porque pela primeira vez essa voz do Deus da Espada estava do lado dela e não contra. Ela perdeu os irmãos e o tio, mas ela não deixaria que ninguém tirasse dela a espada que ela tinha se apaixonado. E eu acho até meio estranho que o anime colocou essa cena inteira dela decidindo finalmente sacar a espada antes mesmo de mostrar ela conhecendo o Wilhelm. Ela decide sacar a espada oficialmente pra salvar o Wilhelm. Mas agora passando pro simbolismo e pra direção da cena, que é muito boa, é nessa hora que a câmera mostra pra gente ela decidindo sacar a espada Raid e uma flor sendo queimada ao lado, deixando claro que ela tá sacrificando a si mesma pra cumprir o papel dela, mas dessa vez de uma forma que ela aceita. Aí a gente tem aquela cena foda da Teresia matando todo mundo na primeira temporada. Ela e a Carol vão lá, elas salvam o Wilhelm, a Carol é mandada pela Teresia pra levar o Wilhelm pra algum lugar pra ele ser socorrido, e nessa hora a Teresia percebe algo que era verdade. O que a Carol disse realmente estava certo. A Teresia, que nasceu com a proteção divina do ceifador, realmente foi feita pra matar, e ela seria melhor do que qualquer um agora que ela tava tentando. Depois que ela começou a lutar de fato na guerra demi-humana, a guerra acabou rapidinho, porque o destino pregou essa peça cruel nela. Logo, uma garota que era tão gentil e tão pacífica, nasceu feita pra matar. Aí a gente tem a cena lá da primeira temporada, que eles brigam e a Teresia fala, agora eu achei uma razão pra lutar, que é pra proteger o Wilhelm e tudo mais. Enquanto o Wilhelm se sentiu humilhado, igual a Teresia imaginou que os irmãos dela mesmo estavam se sentindo, então ele diz que vai tirar a espada da mão dela, porque ela não deveria empunhar uma espada com aquela cara de quem não gosta do que tá fazendo. Ele conhecia ela e sabia que ela era uma pessoa gentil que não queria ter esse serviço que foi imposto a ela pelos outros. E a partir daí que a missão do Wilhelm vira tirar a Teresia dessas algemas, e são as responsabilidades dela, né, como Santa da Espada e basicamente a arma principal, né, a espada principal do reino. O que é irônico porque a reação dele com o Reinhard no fim do episódio é justamente ele fazendo o serviço oposto, ele selando e algemando mais uma vez o Reinhard a só poder cumprir esse cargo, que mostra qual é o erro do Wilhelm em toda essa história, né? Ele repete os erros dele do passado, fazendo o oposto do que ele fez pra Teresia, com alguém que é bem parecido com ela, na verdade. Aí a gente tem a parada normal, ele treina, fica mais forte do que ela só na base do poder do amor, e aí ela pode finalmente se aposentar. Ela larga a espada realmente. Eles vivem uma vida feliz, tem o Henkel, que primeiro é uma criança legal, boa, de bom com a vida. Ele cresce feliz
e bem, tanto que se vocês forem ver, ele parece muito com o irmão mais velho da Teresia. Tem a esposa dele, Luana, que fica doente e sofre da doença da Bela Adormecida, que faz basicamente ela dormir e ela não acorda mais. Só que diferente da Rain, parece que o caso dela não tem nada a ver com a autoridade da Gula. Parece que realmente foi só a doença mesmo. Inclusive ela tá dormindo até hoje. E é isso o primeiro ponto que faz com que o Henkel vire o bêbado bizarro que ele é. Claro que antes dela sofrer dessa doença, eles têm o Reinhard, que como vocês podem ver, ele nasce com uma carinha de bebezinho doente, mas aí a perca da esposa é o que faz isso com o Henkel, né? É o primeiro ponto. O segundo é quando ele também, né, igual todas as pessoas da família Astra, treinou a vida inteira para ser o próximo Santo da Espada, e aí ele não foi. Até que chegou o grande momento. Uma criança da família real foi sequestrada, desapareceu, e todos os guardas reais têm que ir procurar ela. Isso inclui o Wilhelm, que é o atual capitão da Cavalaria Real. Mas enquanto isso, também vai acontecer uma caça à baleia branca, a qual o Henkel se sentiu inseguro demais e tentou se esconder para escapar, fazendo assim o serviço sobrar para Teresia. O Wilhelm obviamente não concordou, normalmente ele iria no lugar dela, mas dessa vez ele tá sendo solicitado já para trabalhar em outro lugar, forçando a Teresia a deixar de ser a dona de casa e a mulher feliz, Teresia, para se tornar novamente, depois de vários anos, a Teresia Van Astria, a Santa da Espada. O Wilhelm mesmo assim não desistiria e tentaria ir no lugar dela, então para convencer ele a ficar, ela abriu um corte no ombro dele com a proteção divina do ceifador. E ela inclusive, depois de amadurecer, agora a Teresia tem quase 50 anos, aprendeu finalmente a controlar. A Light Novel cortou também essa cena, mas a Web Novel conta pra gente quando e como isso aconteceu. Agora que o Wilhelm libertou ela do serviço dela de Santo da Espada, ela de novo parou de ouvir o Deus da Espada falando na orelha dela. Mas a proteção divina do Santo da Espada ainda estava com ela, nunca trocou de pessoa. Não passou pro Henkel, não passou pro Reinhard ainda nos primeiros 4 anos da vida dele. Ela percebia que a proteção divina ainda estava em efeito quando ela pegava uma faca de cozinha ali para cozinhar, e ela via a mesma coisa que quando ela empunhava uma espada. Linhas brancas imaginárias que por onde ela passasse a lâmina ali da faca ou da espada, causariam o melhor ataque possível, um ataque letal e certeiro. Mas isso mostrava para ela só como cortar a carne de maneira perfeita. A parte de cozinhar era um pouco mais difícil, e aí ela sem querer cortou o próprio dedo. Ela primeiro fica em choque e em pânico, porque ela vai morrer para a própria proteção divina, até que ela tenta parar o sangramento e o sangramento para. E aí ela fica tipo, ih, era fácil assim? Quando ela finalmente aceitou que ela tinha essas proteções divinas e era algo que ela teria que lidar, ela também aprendeu a controlar. E é por isso que aí nessa outra cena que eu tinha mencionado antes, né, quando ela tá com 50 anos já, agora o Reinhard tem 5 anos de idade, e tá rolando toda essa bagunça, é aí que ela usa a proteção divina do ceifador no Wilhelm, como uma forma de manter o Wilhelm longe dela, para que ele cumprisse o dever dele enquanto ela ia cumprir o dever dela. Uma última vez ela pergunta se ele ama ela, né, coisa que o Wilhelm nunca respondeu, mas ela disse que quer ouvir a resposta quando eles voltarem. E aí ela vai, né, desativar a proteção divina ali no corte do Wilhelm para poder fechar de verdade. Na grande incursão, que é o nome da batalha ali contra a Baleia Branca, a gente vê a proteção divina do Santo da Espada saindo da Teresia num momento bem conveniente, quando eles são todos atacados pela baleia e vários são mortos, alguns são só nocauteados, desmaiados, incluindo a própria Teresia. Igual quando aconteceu com o tio dela, ela sabia instantaneamente pra quem foi, pro Reinhard. Ela mesma se sente triste por saber que o Reinhard já era muito forte desde cedo, ela já sabia disso, mas agora a vida dele teria acabado de se tornar ainda mais difícil, e ele sofreria o mesmo destino que ela, perdendo o senso de identidade própria. Quando de repente uma voz chama a atenção dela. Uma mulher bizarra, aparecendo tipo um fantasma na floresta, aparece ali, que é a Pandora. E aqui finalmente o anime deixa eu contar pra vocês, que já me perguntaram algumas vezes, como que as pessoas lembram da Teresia se ela morreu pra baleia. Aí tá a resposta. Ela não morreu e não foi nem pra baleia. Lembrando, né, que a Baleia Branca eles mencionam lá na primeira temporada que ela aparece e some do nada. Coincidentemente, a baleia aparece aqui numa situação que força a Teresia a ir lutar. A Teresia, coincidentemente, perde a proteção divina bem na hora de uma batalha, e não nos, 20 anos que ela ficou sem lutar com ninguém. E aí, de repente, a Pandora aparece pra trocar ideia com ela. Eu não sei vocês, mas isso pra mim parece algo armado e orquestrado. A única parte disso que aparentemente é uma coincidência de verdade é a parada da princesa da família real ter desaparecido e o Wilhelm ter que procurar ela ao invés de vir pra batalha. A Teresia, que não gosta de lutar, vendo a Pandora ali, num lugar que a baleia acabou de atacar todo mundo, tranquila, trocando ideia, percebe logo de cara que ela é uma ameaça, então ela ataca pra matar,
sem mais nem menos. E ela mata, mas como a gente sabe, isso não funciona na Pandora, que aparece atrás dela e diz a frase icônica da Pandora, tá? Prestem atenção porque essa é meio que a marca registrada dela, igual a Echidna tem uma marca registrada dela, que é uma outra frase diferente. Ela diz que quer compreender a Teresia, e com isso a Teresia não morre. Atenção, ela não morre. Segundo o texto da novel, ela só é colocada pra dormir, ela é basicamente nocauteada ali por alguma coisa que a Pandora fez. E é por isso que todo mundo lembra dela, porque nem foi a baleia que mexeu. A baleia, na verdade, era só uma isca pra ela aqui lá. Os últimos pensamentos da Teresia antes dessa soneca maneira dela é pensar que ela quer que a família dela seja feliz, que o Reinhard consiga viver uma vida sendo uma pessoa normal e não sofra o destino que ela sofreu. A gente sabe que isso não rolou, né? Ele literalmente vive um destino até quase que pior que o dela, porque enquanto ela tentava lutar pra se libertar, o Reinhard só aceitou. Ela também pensa na felicidade do filho dela e, por último, ela pensa no marido que ela ama bastante. E até do próprio ponto de vista da Teresia, as memórias dela não acontecem mais em momento nenhum, voltando só nessa hora, que depois dela ter sido fatiada pelo Reinhard ali, a consciência dela voltou. A Teresia de verdade desperta. A Teresia é um zumbi, como eu já mencionei várias vezes. Então ela claramente morreu em algum momento. Eu só queria deixar claro que ela não morreu naquela hora pra Pandora. Ou pelo menos o Tapei quer que a gente não pense que ela morreu naquela hora. E aí alguma coisa aconteceu, ela morreu, foi trazida de volta agora como zumbi, e por isso ela foi trazida de volta com 19 anos e não com os 50 que ela tava lá quando ela morreu, entre aspas. A própria Teresia estranha isso, porque quando ela tenta falar com o Wilhelm, ela percebe que ela tá com uma voz de jovem. Ela olha pro Reinhard e pro Henkel e continua desejando que eles sejam felizes e vivam bem, mesmo que eles passem por dificuldades, e ela declara o amor dela pelo Wilhelm mais uma vez e dá a chance dele finalmente declarar o dele pra ela, com o último arrependimento dela sendo que ela nunca pôde contar pra ele que na verdade ela se apaixonou por ele desde a primeira vez que eles se viram. Com isso, ela vira pó, igual o Kurgan no episódio anterior, e o Henkel finalmente deixa de ficar em choque pra acusar o Reinhard. Afinal, dessa vez ele realmente, de fato, matou a avó dele. De um jeito bizarro, as palavras do Henkel aqui refletem a verdade sobre a situação. E ele tá tentando fazer algo bom. Do jeito babaca, alcoólatra, idiota, vagabundo do Henkel, ele tá tentando livrar o Reinhard do peso de ser o Santo da Espada, falando que vai espalhar essa notícia, que ninguém vai mais considerar ele o Santo da Espada. E aqui a gente tem um momento de simbolismo maneiro, que nem eu falei. Da mesma forma que a Teresia nunca queria ser a Santa da Espada e esse dever foi imposto a ela e ela tentou negar e finalmente foi livre, o Reinhard, ele foi acorrentado e abraçou estar preso nisso. Ele basicamente matando a Teresia aqui simboliza que ele matou a própria humanidade. Por isso na cena do corte lá antes do flashback no comecinho do episódio aparecem no corte da espada imagens da mãe e do pai dele, e também dos avós dele, porque ali o corte tá simbolizando que o Reinhard não tá só matando a Teresia, mas ele tá matando o Reinhard van Astria, o humano Reinhard, pelo menos aos olhos da família, e que agora vai ser muito mais difícil dele se recuperar. Inclusive vocês podem perceber aqui que ele começa a agir de uma forma ainda mais fria e mais robótica, justamente, né, porque volta naquilo que o arco do Reinhard, a ideia do personagem dele, é justamente que o cara é perfeito em tudo, mas ele não consegue ser ele mesmo, ele não sente que ele tem uma personalidade própria, ele quer sentir o amor da família dele, mas a mãe dele tá tirando uma soneca aí de milhares de anos, o pai dele ficou tão abalado pela morte da mãe dele e pela esposa dele ter ficado basicamente num coma, que ficou nessa situação bizarra aí, virou esse maluco frio. O avô dele foi quem culpou ele por ter matado a avó lá pra início de conversa, então tudo que o Henkel tá falando é só repetindo o que o Wilhelm tinha falado para ele anos atrás também. Tanto que o Reinhard diz que ele não matou a avó dele, ele matou um corpo sendo utilizado por uma magia do inimigo. Que a avó dele morreu já 15 anos atrás e que ele era o culpado pela morte, que foi o que todo mundo botou na cabeça dele desde novo. Mas o Wilhelm sabe que era ela ali. Nesses momentos finais, o Henkel também fica em choque de novo pensando sobre esses momentos finais, e dá pra ver que eles estão todos tão abalados que o Henkel nem entende, porque a Teresia claramente fala que ela deseja o bem pra eles e ama eles, mas o Henkel, na cabeça dele, ele viu que ela olhou pro Reinhard e pro Henkel com olhos de desprezo, mostrando que na verdade é assim que ele vê. Ele tem nojo e vergonha de como ele se tornou, da relação que ele tem com o próprio filho dele, e ele refletiu isso na Teresia, como se ela estivesse julgando ele. O Wilhelm, então, né, ele apela para a humanidade do Reinhard, chamando ele até pelo nome, e pergunta se ele se arrepende do que ele fez. Reinhard diz
de forma fria, né, e novamente, mostrando ali que esse é um momento que ele tá regredindo o personagem dele, tá pisando na bola e cortando parte da própria humanidade dele fora, a relação com a família dele, ele diz que não se arrependeria porque ele fez o certo, né, o correto. Nesse momento que o Wilhelm percebe que o neto dele não tá ali, só existe o Santo da Espada Reinhard, e é por isso que aí ele para de chamar o Reinhard só pelo nome e começa a chamar ele de forma formal pelo título. Outro momento aqui de simbolismo, tudo isso acontece numa ponte em que o Henkel tá do lado do Reinhard, enquanto o Wilhelm tá ali do outro lado, porque o Wilhelm tá preso no passado, enquanto o Henkel e o Reinhard são o futuro, porque eles são literalmente as gerações futuras, mas também porque ambos, de cada um à sua forma, querem resolver esses problemas, né? O Henkel deixa claro, com ele fingindo que a Teresia que tava olhando pra eles com desgosto, deixando claro que ele tem vergonha da situação que a família dele tá, e o Reinhard, porque o Reinhard tem, né, o personagem inteiro dele é isso. Inclusive, antes da Teresia morrer, ela avança pra cima do Henkel e do Reinhard, cruzando pro presente, porque agora que ela é só um corpo, e até pela própria personalidade da Teresia, ela não ficaria presa no passado, enquanto o Wilhelm nunca saiu do lado da ponte que ele tava, porque faz parte do personagem do Wilhelm estar preso no passado. Inclusive, quando ele implora lá pro Reinhard não matar a Teresia, ele volta a usar o pronome japonês lá, o ore, que era o que ele falava só quando ele era mais novo, na época que ele tinha a Teresia morando com ele. Quando ele ficou mais velho, ele trocou o pronome dele pra outro que eu esqueci qual que é. Mas isso reforça o que eu tô dizendo, né, que até ali naquele momento, até a forma dele falar ficou presa no passado quando ele vê a esposa dele ali de novo. Ele sabe que o Reinhard tá certo, realmente, era alguém usando o corpo da Teresia como zumbi, e ele deteu ela, ele teria que matar ela, mas ele não demonstrar nenhuma compaixão, não demonstrar a humanidade naquilo, é algo que ele também sente que é de certa forma imperdoável. E é por isso que ele passa a tratar o Reinhard só como o Santo da Espada e não mais como o neto dele. Então ele fala pro Reinhard ir ajudar outros, porque outras pessoas ali no campo de batalha precisariam da ajuda do Santo da Espada. Mais um simbolismo aí da ponte, porque o Wilhelm começa a andar para uma direção, o Reinhard pula em outra direção, e o Henkel é o único que sobra na ponte, tendo que coletar os cacos da relação deles. Mostrando de novo aí, né, que ele é meio que a cola da situação inteira, enquanto ele continua dando aquele último chiliquinho dele ali. Essa cena final serve pra mostrar pra gente os problemas de todo mundo de novo. O Reinhard com o problema dele em simpatizar e se sentir humano, principalmente com a família dele, quando ele pesa o dever dele, né? Que lembra que eu falei que era o tema do episódio? Quando fazer o certo é maior do que a sua própria personalidade, você deixar de ser você mesmo, que é o que a Teresia negou a aceitar, e o Reinhard decidiu abraçar. O Wilhelm, que fica preso no passado e já salvou a Teresia do destino dela, mas acorrentou o Reinhard ao dele nessa cena também. E o Henkel, que quer resolver a situação, ele tá tentando fazer a ponte, mas ele só faz merda, se sente um fracasso e tenta projetar o ódio que ele sente de si mesmo nos outros. O drama da família Astria vai muito mais fundo do que a gente pensava, e fica claro também que ambas as mulheres da família Astria resolveriam o problema, porque a Teresia resolveria tudo isso e a Luana, né, a mãe do Reinhard, também resolveria isso. A ausência das duas é o que faz os homens da família Astria ficarem tudo pisando na bola. Ire é a mulher de um Astria e veja ele virar um babaca. É isso, eu tentei trazer o máximo de conteúdo possível, recomendo muito ler o capítulo da Teresia na webnovel. Eu acho de longe um dos melhores capítulos de ReZero, ponto. Tem na Pleiades, eu vou deixar o link aí na descrição. Espero ter trazido aí pra vocês. O episódio, que nem eu falei, ele não conseguiu trazer todo esse sentimento, mas ele foi muito bom. Se eu ignorar o que eu sei da novel. Se eu penso no que eu sei da novel, eu me sinto meio decepcionado e eu fico preocupado com o que eles vão fazer no arco 6, porque muito dessa caracterização, esse tempo que você tem pra entender a Teresia, foi cortado do anime. Sinto muita tristeza que esse episódio não foi estendido, mas mesmo se ele fosse, ele ainda assim não teria tempo pra adaptar tudo. Mas quem sabe ele não poderia ter sido ainda melhor. Tem muito desses dois quesitos que são necessários no arco 6, né? Esse aprofundamento no que o personagem pensa, qual é a mentalidade dele, e é por isso que eles terem pesado na bola já com outros capítulos antes e terem pesado na bola principalmente com esse me deixa um pouco preocupado com o arco 6, mas eu ainda tento me manter positivo. No geral, se eu só soubesse do anime, esse episódio seria um 9, mas levando o que eu sei da novel, eu infelizmente vou ter que dizer que talvez seja um episódio nota 7, talvez. A webnovel continua sendo a melhor versão, mas eu senti que o anime faltou um pouco em atingir até o que a própria light novel, que eu já acho mais fraca, conseguiu entregar. Mesmo que, como eu falei, a
direção desse episódio provavelmente foi uma das mais legais, tirando o episódio 5 lá, que foi o da Cápsula, que também teve várias coisas interessantes. Espero não ter esquecido de nada, porque eu tenho bastante coisa anotada aqui pra falar, e tem coisas que eu não anotei, mas eu lembraria depois. Se tiver mais alguma coisa, me pergunta aí nos comentários, que eu provavelmente vou pensar pra responder. Hype o vídeo se você puder, que ajuda demais. Se inscreve, vira membro, e vejo vocês na próxima. Falou!